Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Mais uma vez estou com vocês. E como eu estou continuando na série do número 4, eu quero falar sobre os 4 seres viventes que eles são mostrados durante a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Esses 4 seres viventes, já que eu estou falando do número 4, esses 4 seres viventes, que um era semelhante o rosto de leão, o outro de boi, o outro de homem e o outro de águia. Esses 4 seres viventes são os guardiões do trono. Eles guardam o trono de Deus. Aqui nós temos outra figura, mais ou menos como seria a representação. Aqui estão os 4 seres viventes, que são os guardiões do trono. Então, o seguinte: quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele disse assim: faça tudo na terra conforme vistes no céu. Você vai exemplificar isto conforme você viste no céu. Quando ele teve a visão, então ele viu lá a visão do trono, como seria mais ou menos ali na visão que ele teve, conforme ele viu. Então aqui está o tabernáculo, aqui está uma representação do tabernáculo e o acampamento das tribos. O acampamento das tribos. Então nós temos no Oriente Judá com mais 2 tribos, no Ocidente Efraim com mais 2 tribos, no Sul Dan com mais 2 tribos e no Norte Ruben com mais 2 tribos. São representados por Ruben aqui desse lado, Judá aqui desse lado no Oriente, Dan no Sul e Efraim no Ocidente. Deixa eu mostrar isso de forma mais clara aqui. Aqui vocês vão entender como é que se processa. Veja só, aqui nós temos Efraim com mais 2 tribos, Benjamim e Manassés, defendendo o lado do Ocidente. Judá com mais 2 tribos, Zebulon e Issacar, defendendo o lado do Oriente. Nós temos no norte Dan com mais 2 tribos defendendo o lado norte, e no sul Gad, Ruben e Simeão, representado por Ruben, defendendo o lado sul. Então aqui a representação é Judá, aqui a representação é por Dan, aqui a representação é por Efraim e aqui a representação é por Ruben. Veja só, Judá simboliza o leão, que é a palavra, é o símbolo da palavra. Efraim simboliza o boi, esse lado aqui é o boi. No lado sul, Ruben, o homem, e no lado norte, Dan, a águia. Então aqui nós temos, eles estão defendendo o propiciatório, defendendo o santuário, defendendo todo o tabernáculo aqui que nós temos. Eles estão defendendo este tabernáculo, que é uma figura de Jesus. Conforme ele viu que havia lá 4 seres viventes defendendo o trono, os guardiões do trono, aqui Moisés fez construir o tabernáculo e acamparam as tribos da mesma maneira, dos 4 lados, defendendo o que? O tabernáculo, que é uma figura de Jesus. Então eles estão guardando o tabernáculo. Então aí você vê que eles acamparam desta forma. Quando eles caminhavam, eles desarmavam toda essa estrutura aqui nesta ordem e caminhava nesta ordem. Quando eles chegavam no local que a nuvem parava, eles acampavam nesta ordem, defendendo o tabernáculo, que é uma figura de Cristo. Nós vamos chegar lá
nessa defesa. Vamos lá. Então agora nós temos o seguinte: nos 4 evangelhos, Mateus como leão, Marcos como boi, porque Mateus apresenta Jesus como leão, Marcos apresenta Jesus como boi, Lucas apresenta Jesus como homem, filho do homem, e João apresenta Jesus como a águia, o Filho de Deus, a grande águia. Veja, desses 4 animais, só um voa, que é a águia. Já disse para você, o leão simboliza a palavra, o boi o sacrifício, o homem a sabedoria e a águia a revelação. Tudo isto estava em Cristo. Ele é rei, ele é o nosso rei, reina na nossa alma, e um dia virá para reinar no milênio. Ele é o boi que foi sacrificado por nós, o homem com a sua sabedoria, sabedoria das sabedoria, o sábio dos sábios, e a águia pela revelação. Veja, Mateus, Marcos, Lucas e João estão defendendo quem? O livro de Atos, que é os Atos do Espírito Santo, que nada mais é do que o santuário de Deus. Então, tudo que está em Mateus vai defender o que está em Atos. O que está em João defende o que está em Atos. O que está em Marcos defende aquilo que está em Atos dos Apóstolos. E o que está em Lucas defende o que está em Atos. Agora veja só. Lá em Mateus 28:19 disse assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, o nome do Pai é Senhor, o Filho Jesus e do Espírito Santo Cristo. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você consegue chegar aqui se você não tem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Você não chega mais adiante. Você não chega ao trono se você não for batizado desta forma. Porque se você ficar com um versículo isolado e mal interpretado, Mateus 28:19, você fica fora. Você não tem condições de chegar aqui. Mas quando você pega e entende que o nome do Pai é Senhor, e o nome do Filho é Jesus, e o nome do Espírito Santo é Cristo, então você vai e entra aqui. Você harmoniza e consegue entrar aqui. Então você tem o seguinte: as pessoas que não foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, elas não têm condições de chegar aqui. Entenda só, elas ficaram de fora. Porque aqui Mateus está defendendo que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então observe só. Veja só. Então essas 4 unções estão defendendo os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então Mateus, Marcos, Lucas e João estão defendendo o santuário, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós caminhamos mais um pouco e vamos para as 7 eras da igreja e os selos. Nas 7 eras da igreja, nós temos também a defesa da palavra de Cristo do propiciatório. Nós temos Paulo, Irineu e Martim simbolizando o quê? Defendendo a palavra, representando por Paulo, que é a palavra pura. O leão, defendendo quem? A palavra, Cristo, o propiciatório. Nós temos que Columba, como boi, defendendo a palavra, Cristo. Agora o boi é um animal de sacrifício. Eles tinham pouca força aqui. E aqui foi o tempo que o império das trevas reinou. E aí eles se deitavam e houve muitas mortes de cristãos. Então, porque eles tinham pouca força, como o boi é um animal de sacrifício, então houve muitas mortes aqui. Lutero e Wesley simbolizando o homem.
a sabedoria. Defendendo quem? A palavra, Cristo, o propiciatório. Lutero, eles disseram que havia, para ser salvo, tinha que comprar lotes no céu. Aí Lutero vem e diz, não, pela graça sois salvo por meio da fé. A salvação é de graça. Então Lutero vem e defende a palavra contra os intrusos que querem entrar, tentando entrar aqui de forma errada. Então Lutero vem e diz, o justo viverá pela fé. Wesley vem e diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está defendendo a palavra. E, por último, o profeta William Branham, a grande águia que nos trouxe a revelação da palavra, que veio defender a palavra. Ele veio defender Cristo, veio defender a palavra, apontar o dedo para Cristo e nos ensinar que a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pé, trazer a revelação, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ofícios ministeriais não pode ser dado à mulher e muitas outras coisas. Então ele estava defendendo a palavra, porque só entra no santuário através da palavra. Então, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, eu vi um animal semelhante ao leão dizendo, vem. Quem era? Símbolo de Paulo, que estava defendendo a Cristo. Vem que eu vou combater os seus ensinamentos. Então estava defendendo a Cristo, a palavra, o propiciatório. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu vi um animal semelhante ao boi dizendo, vem que eu vou combater. Então eles combateram a palavra, eles combateram os ensinamentos errados com a força que eles tinham. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu vi um animal semelhante ao homem dizer, vem e eu vou combater. Ali era a sabedoria de Lutero, representada em Lutero, sabedoria de homem, do homem, porque ele era doutor em divindade, em várias coisas, ele sabia falar várias línguas, então ele foi, combateu aquele ensinamento do cavaleiro do cavalo preto. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, então eu vi um animal semelhante à águia. E o cavaleiro do cavalo pálido, quarto selo é o cavalo pálido, era a morte o seguia, a morte e o inferno seguia. Então a grande águia, o profeta desta era, veio combater esses ensinamentos que traz morte. Denominação é morte. Mulheres pregadoras, mulheres com ofícios ministeriais é uma maldição. Então esse profeta veio combater esses ensinamentos, defender a palavra, defender Cristo. Eu creio que você tenha entendido. Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem e visite o nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia.